Olá, gente! Você está aqui no canal Rede Neural. Eu sou Kátia Jara. Vou colocar em seguida aqui um vídeo que eu gravei em 2019 sobre emergência espiritual. Então, estou complementando a série Emergência Espiritual, a Loucura que Cura. Como eu sei que esse momento muitas pessoas estão passando por um processo de crise existencial profunda, de mudanças de paradigma, e que não deixa de ser um processo de emergência espiritual, eu creio que muitas pessoas estão com problemas emocionais, psicológicos e psiquiátricos em função dessas mudanças e das escolhas que precisam ser feitas. Estamos num momento de transição planetária, de mudança e transição pessoal. Então, é um tempo, sim, em que estamos vivenciando de forma coletiva uma emergência espiritual. Vejam o vídeo até o final, que eu trago bastante informação de um processo que eu passei e que sei que pode ajudar muitas pessoas que porventura estiverem passando por essas mesmas condições. É isso, gratidão, fiquem até o final. Beijo grande e até! Bom dia, gente! Mais um vídeo da série Emergência Espiritual. Para quem está acompanhando, eu tenho feito um relato da minha própria experiência pessoal sobre um processo que eu passei já há 15 anos, de um surto psicótico muito intenso, de uma transformação e uma crise muito profunda de mudança, de transformação pessoal, e que no momento que eu passei, apesar de ter sido muito assustadora e que eu tive que fazer muitos tratamentos, em consequência destas mudanças ou dessa crise ou dessa emergência espiritual, eu melhorei muito a minha vida, minha qualidade de vida, eu transformei muito algumas situações, né? E vou estar aqui falando mais a respeito disso, mas essa série de vídeos eu tô trazendo especificamente abordando a emergência espiritual. E eu vou trazer aqui para vocês hoje o livro que eu já fiz referência nos 2 vídeos anteriores, que é esse livro Emergência Espiritual. Esse livro, eu adquiri ele pela internet, num sebo. Na época que eu passei pela crise, que foi no ano de 2004, foi muito tempo atrás, né? A crise, digamos assim, o estopim mesmo da crise, em que eu tive um surto psiquiátrico muito intenso, que fui internada em hospital, enfim, todo um processo bastante doloroso que eu passei. Esse livro, eu consegui cópias dele, e há 1 ano, 2 anos atrás, eu consegui ele pela internet através de um sebo. Ele não é fácil de encontrar, mas se alguém tiver interesse, eu posso estar viabilizando e vendo as possibilidades de conseguir, ou pelo menos cópia dele, porque ele é um livro para quem está passando por um processo, ou né, a própria pessoa, você já conseguiu compreender um pouco sobre o processo, ou a família que está passando, que tem algum parente passando por um processo de emergência espiritual. Eu já, no vídeo anterior, eu disse mais ou menos as características de como é uma emergência espiritual. E eu vou estar lendo aqui uma partezinha aqui na introdução do livro, que está aqui na página 27, para vocês terem uma percepção do que eu estou falando
E por que esse livro é tão importante para pessoas que passam por um processo de transformação profunda, uma crise de transformação pessoal muito intensa, tá? Ele diz aqui: o pictograma chinês para a crise representa perfeitamente a ideia de emergência espiritual. Compõe-se de 2 signos básicos ou radicais. Um deles significa perigo, o outro oportunidade. Logo, embora a passagem por esse tipo de situação costume ser difícil e assustadora, esses estados têm um enorme potencial evolutivo e de cura. Entendidas adequadamente e tratados como estágios difíceis de um processo natural de desenvolvimento, as emergências espirituais podem resultar em curas espontâneas de vários distúrbios emocionais e psicossomáticos, em mudanças de personalidade favoráveis, em soluções de importantes problemas da vida e numa evolução rumo ao que alguns denominam consciência superior. Devido ao perigo e ao potencial positivo presente nessas crises, as pessoas que por elas passam precisam de orientação especializada, de pessoas que têm experiência pessoal ou profissional com estados de consciência incomuns e que saibam trabalhar com elas e dar-lhes apoio. Para pessoas que passam por uma crise evolutiva dessa espécie, os rótulos patológicos e o uso insensível de várias medidas repressivas, inclusive o controle de sintomas por meio de medicação, podem interferir no potencial positivo do processo. A consequente dependência duradoura de tranquilizantes, com seus efeitos colaterais, com a perda de vitalidade e com um modo de vida comprometido, são um triste contraste com as raras situações em que a crise de transformação da pessoa recebe apoio e validação e tem permitida a sua complementação. Portanto, não podemos acentuar em demasia a importância da compreensão da emergência espiritual e o desenvolvimento de abordagens amplas e eficazes para o seu tratamento, bem como de sistemas de apoio adequados. Bom, por que eu escolhi esta parte? Primeiro, porque eu sou um exemplo de uma crise de emergência espiritual extrema, com nuances de loucura profunda e que teve resultado positivo. No meu entendimento, resultado muito positivo. Por quê? Por que eu considero o resultado positivo? Porque hoje, depois de 15 anos, eu tenho uma vida absolutamente, vamos dizer, entre aspas, normal. Por que é normal, né? Isso aí vai da perspectiva aí de cada um. Mas eu, com vamos dizer, as mudanças, as terapias que eu fiz durante esse período, o autoconhecimento, as buscas por respostas que estavam sempre dentro de mim, mas que eu tive que buscar fora para poder validar aquilo que eu sentia,
eu consegui plenamente superar a crise, superar de forma bastante, eu posso dizer, bastante consciente, bastante consciente. E hoje eu levo uma vida profissional e social absolutamente sem que ninguém até perceba, ou que fale, ou que comente que eu teve, ou que eu tive algum distúrbio, alguma alteração. Pode, claro, observar algumas diferenças de comportamento que eu tenho com relação a algumas situações, mas isso natural e nada absurdamente visível, como poderia ser se eu tivesse ido para vamos dizer, o extremo negativo. No meu entendimento, eu fui para um extremo positivo, que é uma mudança, estudos, autoconhecimento, busca por verdades, busca por respostas. É claro que eu fui amparada, é claro que eu tive mestres que me apoiaram, que me ajudaram muito. Eu tive colaboração, eu tenho uma casa de encontros que eu me sinto em casa, que eu me sinto acolhida e que eu não me sinto diferente, porque ali as pessoas falam e entendem aquilo que eu converso, aquilo que são importantes e que ressoam com a minha verdade. Então, com relação a tudo isso, por tudo isso, eu considero que eu fui uma das pessoas que teve um saldo positivo. Então, na questão da emergência espiritual, eu penso que existem dois extremos. Ou você realmente vai para um processo de grande transformação positiva, de grandes mudanças, de isso é um caminho gradativo, em que você vai fazendo curas internas, que você vai curando todas as mazelas, as dificuldades, os karmas familiares, aquilo que você veio para curar mesmo em si, né, as tuas dificuldades, e para isso algumas terapias, no meu caso, foram fundamentais, como terapia como o Ho'oponopono, que eu faço até hoje, mas que hoje eu já consigo complementar de uma forma muito mais integrada para todo um sistema e não somente para mim, mas a cura foi muito pessoal, com muito tempo. Também com a terapia de núcleos familiares, que eu achei que é a base de toda a cura. Enquanto você não cura isso, você também não consegue evoluir no seu processo de cura. Então, para mim, uma das curas que todas as pessoas que isso é fundamental, que se faça constelação familiar, que se entenda o seu lugar, seu papel nessa família, aonde você está, aquilo que e isso vem dor. Então, quando você entra realmente num surto psicótico muito intenso e que tem um fundo espiritual, você entra primeiramente em contato com as suas dores mais profundas e as dores pessoais. É como se você entrasse e começasse a enxergar as coisas que estão lá no teu subconsciente ou de forma escondida e que precisam vir à tona. E aí o primeiro, o que eu vejo, que eu vi em mim e que eu tenho visto em outras pessoas que estão passando e que acabo tendo contato pessoal, né? Estou acompanhando alguns casos, não é um caso só, estou acompanhando alguns casos de emergência espiritual com jovens e todos eles têm esse início com algo
bastante de dores pessoais, de traumas mesmo dessa vida, ou traumas na gestação, e esse é o primeiro ponto que vem com muita força. Então você entra em contato com as tuas dores mais profundas. Por quê? Porque são dores que precisam vir à tona para serem curadas. Toda vez que você revela uma dor, que você entra em contato com uma dor e que você enxerga a dor, você tem possibilidade de cura. É claro que você esconde essas dores exatamente porque muitas vezes elas não estão em condição de você lidar com elas. Então elas ficam lá escondidinhas, mas não significa que elas não estejam dentro de você. E isso vai somatizando, que de repente num momento você entra né, às vezes numa depressão e que vai evoluindo para uma depressão muito mais profunda. E em casos mais extremos, as pessoas chegam até a tirar a própria vida porque não conseguem entender a dor que estão passando, ou não conseguem chegar na dor e fazer a limpeza dessa dor, que é um processo de cura realmente. Então, todos os títulos dessas postagens que eu tenho colocado de emergência espiritual, e a princípio eu disse que eu ia fazer 3 vídeos, mas eu vou fazer mais. Tamanha a grandiosidade desse tema, tá? Até porque eu quero falar muito sobre os gatilhos, sobre o que eu tenho visto e qual foi o gatilho que foi para mim e quais os gatilhos que são mais comuns para chegar a um extremo. E quando eu digo extremo, claro que no meu entendimento, eu já falei isso no outro vídeo, uma crise de depressão para mim é uma emergência espiritual, uma crise de pânico é uma emergência espiritual, é algo que você está perdido, que você não sabe o caminho. No meu entendimento, a bipolaridade, esses 2 extremos que a gente vive, às vezes com muita euforia e de repente num ponto de mais tristeza, as pessoas que passam por essa situação, é claro que tem todo o lado psiquiátrico, psicológico, e eu não desmereço o tratamento médico. No meu entendimento, para você sair de uma crise, você precisa sim de acompanhamento e você precisa sim de tratamento de profissionais da medicina. E a medicina ela tem que se envolver com isso e integrar o ser humano como um todo. E não desmerecer o outro lado, que é o lado, vamos dizer assim, invisível. E até porque as emoções ela não tá no mundo concreto, ela não. E a grande desencadeador de uma emergência espiritual são as emoções. Como eu disse aqui já no vídeo anterior, no meu entendimento, uma emergência espiritual ela se propaga ou ela inicia por um fator de um desalinhamento da pessoa ou daquele que tá, do personagem. Hoje eu entendo isso com bastante clareza. Por exemplo, meu nome, vou tentar explicar aqui como eu entendo isso. Meu nome aqui na Terra foi dado como Kátia Silene. Claro que eu entendo hoje como tudo isso realmente faz sentido, né? Não é um nome aleatório, todo mundo tem um nome porque realmente faz sentido ter esse nome. E a gente precisa entender isso. Mas, então, a minha personagem é Kátia Silene, tá? Mas eu tenho algo maior, que é uma essência, um eu superior, que comanda a Kátia Silene. A Kátia Silene é um personagem aqui, é um personagem que realiza. Então, quando esse personagem está desconectado dessa essência e ele começa a agir de forma que não se alinha, ou que não vai naquele caminho do maior aprendizado, ou que começa a sair do caminho que se propôs, ou que se programou antes de vir para cá, ele começa a entrar num processo de desconforto, de desequilíbrio, de desarmonia, e que isso vai aumentando, que chega um momento que se torna insuportável
para essa personalidade estar desconectado dessa essência. Ele quer se conectar, ele quer estar junto com a essência, que é o eu superior, que é o ser, a essência divina, que é o nome, o eu sou, aquilo que você quiser denominar para essa conexão com o teu Deus interno. E aí eu tô falando de um ser, vamos dizer, que tem uma condição de maior compreensão, um ser que passa em todas as dimensões, que tem respostas melhores para te dar e que é um ser que pode te orientar de forma bastante adequada a essa personagem que você está experienciando na matéria. E a compreensão disso é o que, quando você compreende, vai compreendendo cada vez mais. E isso é através de quê? De estudos, através de parcerias com outras pessoas, porque muitas pessoas entendem isso. Os mestres indianos, hoje eu tenho uma percepção aí de espiritualidade em todas as religiões. Não tenho religião, mas eu absolutamente sei, e essa é uma experiência pessoal, de uma eternidade, de um ser, de que somos multidimensionais, de que estamos aqui na matéria por um tempo e daqui a pouco a gente sai e retorna, quiçá a nossa origem, se realmente a gente desenvolveu ou se a gente desempenhou aquilo que a gente veio fazer, ou se não, retornamos para cá e damos continuidade, porque isso é a evolução da nossa experiência na matéria. Eu estou tentando fazer esses vídeos de forma aí que não passe dos 25 minutos, até para que as pessoas se interessem e aqueles que realmente quiserem saber mais sobre emergência espiritual, sobre essa crise de transformação pessoal, que continue aqui, assine meu canal, curtam essa página, ela está muito inicial, estou começando agora, mas eu vejo que ela pode ser útil para muitas pessoas, e pessoas que podem estar aí bastante desequilibradas, desarmonizadas, ou entrando num processo de crise existencial profunda, e que a gente pode estar mostrando que sim, tem saída, tem saída. E é maravilhoso quando você entende isso, quando você desperta isso, quando você conecta com a tua essência, quando você começa a receber as respostas. Quando você começa a receber as respostas, quando você começa a integrar, a se integrar, a fazer parte de uma família muito maior que a família da humanidade, quando você vê o outro, que não é o outro, que é você mesmo, quando você entende toda essa grandeza, quando você vê essa perfeição em tudo, quando você percebe que a natureza faz parte de você, e aí você começa um processo de cura absolutamente fantástico em si. É isso, gente. Gratidão e amor. É isso. Gratidão e amor. Beijos.